Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Sou o professor Elton e hoje vamos encerrar o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. É o PET volume 1. Estamos na semana número 4, que tem comunidade temática Geometria. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Se possível, deixa o seu like aí no vídeo. O tema dessa semana, semelhança de triângulos e trigonometria no triângulo retângulo. Cara estudante, nessa semana você vai analisar situações envolvendo triângulos, suas medidas, suas belezas e principalmente a grande função que ela representa na construção do nosso aprendizado. Então, recapitulando, nós vamos falar aqui de semelhança de triângulos, né, para ser mais direto. Semelhança de triângulos é quando existe a redução de um triângulo ou a ampliação de um triângulo. Quando isso acontece, os ângulos internos eles não são modificados, porém os lados são proporcionais. Então esse lado é proporcional a esse lado é proporcional a esse e a base também são segmentos proporcionais. E depois ele fala um pouquinho a respeito das razões trigonométricas. Vamos relembrar aqui: seno de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de um ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente de um ângulo, cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza? E vamos aplicar isso nas atividades. Então nós temos aqui a questão número 1. A soma dos valores obtidos de x e y é, né? No caso a soma é. Então, vamos lá, olha só. A gente tem um triângulo grande e um triângulo pequeno e eles são semelhantes. Por quê? Porque ele fala aqui que os ângulos são iguais. Então, se os ângulos são iguais, os lados são proporcionais. Vamos montar a proporção entre os lados? Então, vou fazer assim, ó. Vou fazer do grande para o pequeno. Vou falar que 12 está para x. Tá aqui, ó. 12 está para x. Assim como do grande para o pequeno, ó. 7. 14 está para 7. Assim como do grande para o pequeno, y está para 8. Bom, acho que de cabeça alguns alunos já conseguem descobrir o valor de x e o valor de y. Se não conseguir de cabeça, não tem problema, a gente vai resolver a proporção, tá? Para poder ficar mais fácil, eu vou pegar essa razão que está aqui, 14 sobre 7, e vou simplificar ela por 7. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 7. Então, ela vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui na frente, já que é tudo igual, né? 14 dividido por 7, 2. 7 dividido por 7, 1. Então, agora a gente resolve de que jeito? A gente faz assim, ó. 12 sobre x é igual a 2 sobre 1. Então, 2 vezes x, 2x. 12 vezes 1, 12. Então, x é igual a 12 por 2. X é igual a 6. E temos também que y sobre 8 é igual a 2 sobre 1. Y vezes 1 dá y. 8 vezes 2 é 16. Então, está aí o valor do y. Então, a soma de x mais y, né, nós queremos aqui a soma de x mais y. Então, nós vamos ter que o x é 6, o y é 16. Então, a soma vai ser igual a 22. A alternativa letra C. Dando sequência na nossa correção. Questão número 2. A figura mostra um prédio de altura h que projeta no solo uma soma de 30 metros de extensão. Nesse mesmo instante, uma pessoa de altura de 1,80 m tem uma sombra de 2 metros. Então, a altura h do prédio vale. Então, qual é a altura do prédio? Bom, nós temos aqui dois triângulos e eles também são semelhantes, né? Vou destacar aqui esse triângulo em vermelho. E aqui eu vou destacar esse triângulo aqui em vermelho. Beleza? Aqui tem um ângulo reto. Aqui também tem um ângulo reto. E a inclinação do Sol é única nesse exato momento. Então, os dois triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. Vamos montar a proporção entre os lados. Então, 30 está para 2. Assim como a altura do prédio está para 1,80. Então, H está para 1,80. Então, 2 vezes H,
2H é igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Vai 2. 3 vezes 1 dá 3. Com 2 dá 5. Só que eu tenho esse zero, então eu trago ele para cá. E ainda eu tenho uma casa decimal, então vai ficar 54. Logo, H vai ser igual a 54 dividido por 2. Então, H vale 27 metros. Então, essa é a altura do prédio. A gente consegue associar aqui a alternativa, a letra B. Questão número 3. Um avião desloca mantendo um ângulo constante de 30 graus com a horizontal até atingir a altura de 10.000 metros em relação ao solo. Qual a distância D que o avião percorreu? Então tá aqui, ó, qual é a distância D que o avião percorreu? Eu vou destacar aqui novamente um triângulo retângulo. Tá aqui, ó, esse triângulo. Temos aqui o ângulo de inclinação de 30 graus e a altura do avião, que é de 10.000 metros. Beleza? E como a gente tem um ângulo reto aqui, um triângulo retângulo, a gente pode usar Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Como a gente conhece aqui o ângulo de 30 graus, nós vamos utilizar uma das razões trigonométricas. Qual? Bom, em relação ao ângulo de 90 graus, o maior lado é esse, o lado oposto a ele é esse. Então aqui seria a hipotenusa, que é o que a gente quer descobrir, que é a distância percorrida. E lá do outro lado a gente tem o cateto oposto. Então nós vamos utilizar cateto oposto e hipotenusa. Então isso é o seno de 30, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 na tabelinha trigonométrica, se você não sabe ter a tabelinha, ela está aparecendo aí do lado. Se você quer decorar ela, em cima tem um card aí para você ver como que se decora essa tabelinha trigonométrica, beleza? Então o seno de 30 na tabelinha é meio, cateto oposto 10.000, hipotenusa é o que a gente vai descobrir. Então 1 vezes H, H, 2 vezes 10.000, 20.000. Então, o D, ele vale 20.000 metros. Então, nós ficamos aqui com a alternativa letra A. Vamos lá, dando sequência. Questão número 4. A área do triângulo ABC, de altura H raiz de 2, sendo x igual a 30 graus e y 45, é igual a... Então, a gente quer calcular simplesmente a área do triângulo. E a área do triângulo a gente sabe resolver. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Só que a base do nosso triângulo é a distância de A até B. Então, a base do meu triângulo, vou chamar aqui de Bzinho, é o quê? É o segmento AB. E esse segmento AB, eu vou dividir ele em duas partes. Eu vou chamar aqui de M e aqui de N. Então, o que a gente precisa descobrir primeiro é o M mais N. Beleza? Então, vamos começar com esse triângulo aqui. Vou destacar ele em verde. O que eu sei desse triângulo? Eu sei primeiro que o ângulo X vale 30 graus e que a altura dele é raiz de 2. Então eu consigo descobrir o M. Como o H é a altura, que é 90 graus, então eu posso aplicar as razões trigonométricas. Então nesse triângulo verde, AC é a nossa hipotenusa. O oposto ao ângulo, no caso M, é o cateto oposto. E o H é o cateto adjacente. Então, como eu quero descobrir o cateto oposto e tem o cateto adjacente, nós vamos utilizar a tangente de 30. Então, tangente de 30 graus, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 30, na tabelinha trigonométrica, é raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é M. Cateto adjacente é raiz quadrada de 2. 3 vezes M, 3M, que é igual a raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Então, o meu M vai ficar raiz de 6 sobre o 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então, tá aí. Raiz de 6 sobre 3.
Beleza? Vamos descobrir agora o N. E para descobrir o N, eu vou pegar agora um outro triângulo retângulo, vou destacar ele aqui em amarelo. Nesse triângulo, a gente conhece esse ângulo Y, né? A gente sabe que ele vale 45 graus. E sabemos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então aqui é 90, aqui é 45, então aqui só pode ser 45. Porque 45 mais 45, 90, com 90, 180. Beleza? Bom, se esse ângulo é 45 e esse também é 45, o triângulo é isósceles. Se o triângulo é isósceles, ele tem dois ângulos com a mesma medida e dois lados. Então quer dizer que H é igual a N. Logo, o nosso N, ele vale raiz quadrada de 2. Beleza? Então a nossa base, ela vai ser raiz quadrada de 6 sobre 3, que é o valor do M, mais raiz quadrada de 2, que é o valor do N. E agora a gente vai substituir, então, na fórmula da área. Então, eu vou ter aqui, área é igual, base é essa expressão, raiz de 6 sobre 3, mais raiz de 2, vezes a altura, está aqui, né, vale raiz quadrada de 2, dividido por 2. Então, a área é igual, raiz de 6 vezes raiz de 2, dá raiz quadrada de 12, sobre 3, mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, dá raiz quadrada de 4, dividido por 2. Aí eu tenho aqui divisão de frações. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira, que é raiz de 12 sobre 3, mais raiz quadrada de 4 é 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2 é meio. Só não vou esquecer de colocar parênteses. Então, a nossa área aqui vai ficar de que jeito? 1 vezes raiz de 12, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2. Então, a minha área vai ficar... A raiz quadrada de 12, a gente pode tentar simplificar um pouquinho ela. Então, eu vou fatorar o 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Juntou, sai da raiz, não juntou, continua. Então, a raiz quadrada de 12... ela vai ser a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, está aqui 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 6, mais 2 sobre 2, 1. Então, a área vai ficar igual. Aqui a gente pode simplificar por 2. Então, eu vou dividir em cima por 2 e embaixo também por 2. Então, 2 por 2, 1. Vai ficar só raiz quadrada de 3. 6 por 2, 3, mais 1. Bom, então essa é a minha área, né? No vídeo anterior, eu não tinha associado a nenhuma alternativa, né? E eu fui alertado que, de fato, esse número dá para encaixar em uma dessas alternativas, tá? Olhando para esse número, ele não tem um fator comum, tá? Que é raiz de 3 sobre 3, aqui é 1. Só que a gente pode forçar um fator comum. Não é comum fazer isso, tá? Não é comum forçar um fator comum, mas a gente pode forçar um, né? E como que a gente vai fazer isso então? Olha só, em vez de ficar forçando um fator comum aqui, eu vou desenvolver as alternativas, tá? No item A não tem o que ser feito, é 2 raiz de 3 mais 6. No item B, dá para a gente distribuir. Então, dá para fazer assim, ó, 1 vezes 2, 2, raiz de 3, sobre 6 vezes 1, 6. Mais 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. Aí eu posso simplificar aqui por 2. Aqui também por 2. 2 por 2, 1. Vai ficar só raiz quadrada de 3. E raiz de 6 dividido por 2 vai dar 3. Mais 6 por 6, 1. E a gente chega, então, no mesmo valor. Então, ficamos aí com a alternativa letra B. Beleza? Então, tem uma pequena edição nesse vídeo. Dando sequência aí na nossa correção, vamos finalizar aqui o PET volume 1 com a questão número 5. Em um jogo de sinuca,
uma bola é lançada do ponto O para atingir o ponto C, passando pelos pontos A e B, seguindo a trajetória indicada na figura a seguir. Então a bola está aqui, bate em A, bate em B, chega em C. Nessas condições, calcule o ângulo Y em função do ângulo Z. E depois o valor de X indicado na figura. Então vamos pensar da seguinte maneira, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho aqui uma reta, vou traçar paralela a ela passando aqui em A. Então vai fazer assim, ó. E passando em B também. Tranquilo? Vamos lá, vamos começar a pensar aqui agora um pouquinho, tá? Bom, aqui não deixou claro, mas aqui é um ângulo de 90 graus. E eu sei então que Z mais 90 graus mais W é igual a 180. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu posso montar. Vou até colocar aqui, ó. Z mais W mais 90 é igual a 180. A soma dos três ângulos tem que dar 180. Então a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que Z mais W é igual a 90, troca de membro, troca de sinal, vai ficar menos 90. Então 180 menos 90. Então a gente pode dizer que Z mais W é igual a 90. Eu vou parar por aqui por enquanto. Beleza? Agora, o que mais que eu sei? Eu sei que esse lado é paralelo a esse, porque é uma mesa de sinuca. Então aqui eu tenho uma transversal, uma reta que vai cortar essas duas retas paralelas. Então se esse ângulo aqui é W, esse ângulo aqui também é W. São os chamados ângulos alternos, nesse caso internos. Então ali também é W. Beleza? Aí pela física, esse lado aqui também vai ser W. Que vai sair essa reta aqui. Então pela física esse lado também é W. E aí eu sei que W mais Y mais W também dá 180. Então, W mais Y mais W também é 180. Então eu sei que Y mais 2W é igual a 180. Beleza? O que nós queremos na letra A? Nós queremos o Y em função de Z. Então a gente quer descobrir o valor de Y. Então nós queremos isso aqui, ó. Y é igual a 180 menos 2W, troca de membro, troca de operação. Então, menos 2W. Nós queremos descobrir o Y. Só que Y é 180 menos 2W. E nós não queremos em função de W, nós queremos em função de Z. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na de cima e eu preciso descobrir quanto vale o W. Então, o W aqui é igual a 90 menos o Z, troca de lado, troca de sinal. Então, o W vale 90 menos Z. Então, agora eu continuo aqui, ó. Eu tenho Y, que é igual a 180, menos 2, vezes o W. Mas quem é o W? O W está aqui. O W é 90 menos Z. Então, o nosso Y vai ser igual a 180, menos 2 vezes 90, menos 180, menos 2 vezes menos Z, mais 2Z. Então, o Y vai ser igual a 180 menos 180 vai dar 0, vai sobrar 2Z. Então, a letra A está pronta. Então, a letra A está aqui. O Y é igual a 2Z. Beleza? Então, esse aqui foi o item A. Item B. O valor de X indicado na figura. Então, nós queremos lá em cima o valor de X. Beleza? Então, o que nós vamos destacar aqui para a gente chegar nesse valor? Eu vou pegar esse triângulo retângulo. Esse lado vale X, esse lado vale 0,8. E vou pegar esse triângulo retângulo aqui, olha só. Eu sei que esse lado vale 1,2. E esse lado aqui, por enquanto, eu não sei quanto vale. Beleza?
Bom, vamos tentar descobrir quanto vale esse lado. Porque se eu tiver esse lado, como esses dois triângulos são semelhantes, a gente vai poder montar a proporção entre os lados. Então, olha só o que eu tenho. Vou pensar aqui embaixo, ó. Depois eu levo lá para cima. Desse ponto até esse, isso vale 2. Beleza? Desse ponto até esse, vale x. Então, quer dizer que desse ponto até esse também vale x. Tranquilo? Então, desse ponto a esse é 2. Desse pedaço é x. Então, eu posso fazer 2 menos x. Então, desse pedaço aqui até esse é tudo que é 2 menos x. Então, 2 menos x. Beleza? Aí eu preciso dividir aqui em duas partes. Então, cada pedacinho aqui vai valer quanto? Esse pedaço vai valer 2 menos x, dividido por 2. E aqui também vai valer 2 menos x, dividido por 2. Agora, os dois triângulos verde, eles são semelhantes. Os lados são proporcionais. Vamos montar a proporção entre os lados. Então, vou falar o seguinte, ó. 0,8 está para 1,2. Então, 0,8 está para 1,2. Assim como x está para quanto? Então, x está para 2 menos x sobre 2. E vamos resolver essa proporção agora. Eu vou fazer dos meios igual para dos extremos primeiro, tá? Vou fazer assim, ó. 1,2 vezes x vai ficar 1,2x igual. 0,8 vezes essa fração, ficou na dúvida, só monta. 0,8 vezes essa fração. Vamos distribuir, vai ficar assim, 1,2x é igual. 0,8 vezes 2, 1,6. Menos 0,8 vezes x vai ficar 0,8x sobre 2. Porque o denominador é único, então ele continua. Aí eu multiplico em x de novo. 1,2x vezes 2 vai dar 2,4x igual 1,6 menos 0,8x. E vamos organizar. 2,4x, esse cara troca de lado, troca de sinal, igual a 1,6. 24 mais 8 dá 32, então 3,2x é igual a 1,6. Então eu tenho x igual, aqui é 1,6 positivo, né? Não tem nada de menos não. Então a gente tem x igual a 1,6 dividido por 3,2. Logo x vale 0,5. Já que o 32 é o duplo de 16, então o x é meio. Beleza? Assim a gente encerra o PET volume 1 do ano de 2021. Se tiver o PET volume 2, estaremos aí novamente efetuando a correção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.